Bem-vindos! Com as definições operacionais definidas e validadas, o próximo passo é desenvolver ou apenas validar o nosso sistema de medição. O sistema de medição é o próprio ferramenta que nós usamos para detectar se o que é e o que é que não é defeito, se o processo está-se a comportar dentro ou fora das nossas definições operacionais. Porquê é que nós precisamos de validar o nosso sistema de medição? Precisamos de validar porque, primeiro, todas as decisões que vamos tomar no projeto vão ter em conta o resultado que vamos observar no nosso indicador, que vamos medir com o nosso sistema de medição, face às alterações que vamos fazer no processo. Se o sistema de medição não for de confiança, isto é, se não medir o que nós queremos que ele meça, então as decisões que vamos tomar vão ser erradas. Imaginem que é o que vocês estão a pesar um saco de café e se tiver menos que 5 kg é rejeitado, e vamos imaginar que a balança tem algum problema em que o peso real é de 4,9 kg, mas a balança acusa um peso de 5,1 kg. Vocês vão deixar passar, ou melhor, a empresa vai deixar passar amostras ou produto que está fora das especificações, fora das nossas definições operacionais. Eu acabei de dar um exemplo, prático em termos de produção, mas serviços também têm também sofrem dos mesmos problemas. Vamos imaginar que vocês têm que entregar, tem que ter um lead time específico para uma tarefa, e se o cronómetro ou a maneira que vocês medem a tarefa não é correta, vão obter um tempo que pode ser diferente do tempo real. E pronto, significa que no fim vocês vão obter um valor diferente do real, e se calhar o vosso cliente que estava à espera, o vosso cliente interno que estava à espera de receber o produto numa certa altura, recebe noutra porque o sistema de medição não estava a medir corretamente o tempo que estava a passar. Portanto, nós, com esta ferramenta, Measurement System Analysis, queremos saber se o nosso sistema de medição é de confiança, e já vamos lá saber o que é que significa, se é preciso e exato, se há erros na medição, e pronto, se não existirem métodos de medição, como é que nós os criamos? E finalmente, se o sistema de medição é capaz de gerar os dados necessários para a tomada de decisões no projeto, como eu referi inicialmente. Ok? Primeiro, o que é que nós precisamos de saber? Precisamos de entender a diferença entre exatidão e precisão. O Measurement System Analysis é um método para testar e validar a exatidão e a precisão dos nossos sistemas de medição e mede com risco de confiança estes valores. O que é exatidão? A exatidão não é mais que a média das medições que nós fazemos sobre a mesma peça e o quão está perto do valor real. Se vocês medirem numa pipeta o volume de um líquido, a média desse valor tem que ser igual à média do valor real. Portanto, tem que estar exato, tem que ser exato, ok? A diferença entre exatidão e precisão, a precisão tem a ver com o desvio padrão. O que é o desvio padrão neste caso? E vamos pegar outra vez no exemplo da pipeta. Se vocês lerem em momentos diferentes no dia, para não criar biased, se vocês medirem em diferentes momentos do dia, o mesmo volume, podem medir o mesmo volume de maneiras diferentes. O que é que vai fazer? O que é que vai acontecer? Às vezes medem 10 ml, às vezes medem 11, 9, e portanto temos aqui um desvio natural, ou um desvio padrão entre todas as medições. Portanto, quanto mais junto as diferentes medições da amostra temos, mais preciso é o nosso sistema de medição. Quanto mais perto a média das nossas amostras tiver do nosso valor real, mais exato é o nosso sistema de medição. E nós não queremos mais do que um sistema de medição que seja exato e preciso
em medir o que nós queremos medir. Então, o que é que afeta esta precisão e exatidão do nosso sistema de medição? Ou melhor, antes de falar disso, eu vou primeiro falar da variação observada. Variação observada não é mais do que os valores do nosso indicador, peso, altura, comprimento, tempo, percentagem de erros, etc. Esta variação do nosso indicador, que nós vamos medir ao longo do projeto, é proveniente da variação do processo real, portanto, o comportamento do processo no seu dia-a-dia, mas também do comportamento do sistema de medição. E é aqui onde nós nos queremos focar. Nós queremos que toda a variação, idealmente, que nós observamos no nosso projeto e no dia-a-dia, seja proveniente da variação do processo real, que é proveniente em si pela variação de peça para peça. Podem substituir peça para peça como contrato por contrato, unidade por unidade, carro por carro, não interessa. Aquilo é as diferentes unidades que nós queremos medir. Nós queremos que a variação seja proveniente aqui e quase nenhuma seja proveniente do sistema de medição, para termos a certeza que as ações que nós vamos tomar são, novamente, provenientes das alterações que vamos fazer nas peças para peça. Okay? Voltando então à variação do sistema de medição. A variação, ou o erro, é proveniente da exatidão e da precisão. A exatidão, a média das nossas medições sobre a mesma amostra, é afetada pelo descentramento. Descentramento não é mais do que o valor médio da nossa exatidão versus o valor real. Normalmente o nome de descentramento em inglês é offset. E é por isso que as balanças que nós conhecemos têm sempre aquele valor set, que é para centrar o zero da balança com nenhum peso que, digamos assim, que está por cima da balança. Ok? Esse desvio entre o que estamos a pesar, no caso da balança, e o valor real é chamado de descentramento. No caso da precisão, a precisão provém da repetibilidade e reprodutibilidade da medição. Já vamos ver à frente o que é que isto significa. A exatidão e a precisão são afetados pela própria resolução do nosso sistema de medição. Se não tiver muita resolução, não vamos encontrar muitas diferenças entre peça para peça porque não as conseguimos identificar. Ok? Então, como é que nós medimos a exatidão e a precisão? Foca primeiro na exatidão, que é o mais fácil. Se os valores medidos são iguais ao valor real, esta é a pergunta mais simples. Por exemplo, se colocarmos exatamente 1 kg na balança e medimos esse quilo 10 vezes, a média dos valores vai ser mesmo 1.000 infinito ou não? É fácil reparar a exatidão ou corrigir a exatidão, como eu já falei, no offset. No caso no desvio padrão, como vocês já sabem, nos projetos de Six Sigma, é sempre mais difícil reduzir a variabilidade, isto é, a precisão. E é aqui onde a grande mais-valia do nosso Measurement System Analysis. Permite medir a exatidão, sim, mas ajuda-nos a resolver a repetibilidade e reprodutibilidade, ou as falhas na repetibilidade e reprodutibilidade. Como é que nós medimos a precisão? A precisão é a mesma pergunta do que nós fazemos. Qual é a dispersão dos dados causado pelo sistema de medição? Que provém da repetibilidade. Os dados são recolhidos fielmente pelo mesmo operador, pela mesma balança, pelo mesmo sistema de medição, da mesma maneira. Reprodutibilidade. Os dados obtidos são iguais entre diferentes operadores, diferentes balanças, diferentes métodos de medição. Portanto, estamos a falar aqui o medidor em si e medidor versus medidor. Reprodutibilidade, como o próprio nome está a dizer. Ok? Que áreas é que nós não nos vamos focar nesta formação? Nós não vamos focar na linearidade, que não é mais do que a exatidão, se a exatidão é a mesma ao longo do intervalo das medições. Por exemplo, a mesma balança mede com a mesma exatidão 1 kg e 100 kg. Um exemplo para mostrar a falha de linearidade é nos medidores de pH. Nós medimos de diferentes formas o pH dependendo onde nós achamos que a nossa amostra está na escala de pH. Okay? Estabilidade. Há variação do nosso sistema de medição, no comportamento do nosso sistema de medição ao longo do tempo.
por exemplo, um desgaste de uma balança, ou o facto de operadores podem ficar mais relaxados em função de quanto tempo passa desde o treino que eles tiveram em analisar, em medir até ao momento. O que acontece normalmente é que os operadores recebem uma formação como medir uma certa unidade ou como medir um certo indicador, e ao longo do tempo, pronto, o fator humano entra aqui, esta variabilidade humana entra, e o mais normal é as pessoas irem deixando passar mais unidades que inicialmente eram consideradas de defeitos. Resolução. A resolução significa que, ou melhor, a resolução serve para entender se o sistema de medição é sensível o suficiente para encontrar diferenças entre as unidades medidas. Era o que eu estava a falar há um bocado. Se nós, por exemplo, medimos variações em miligramas de peça para peça com a balança de resolução de 0,5 gramas, nós não vamos exatamente encontrar variações, porque estas variações são na escala de miligramas e nós estamos a medir a 0,5 ou 5 em 5 miligramas. Nós vamos encontrar essas diferenças. Portanto, isto é o que nós não vamos observar agora. Eu tenho outro exemplo da resolução de um formando de uma das sessões anteriores. Ele tinha que medir o lead time do contrato, quanto tempo é que demorava o contrato a ser elaborado, e a resolução mínima era 1 dia de trabalho. Mas ele sabia, por experiência, que havia contratos que eram elaborados em 1 hora, em 4 horas, em 8 horas, em 4 dias de trabalho. Portanto, este colega não conseguia identificar ou não conseguia discernir diferenças entre contratos que demoravam 1 hora ou 8 horas a ser concluído. Portanto, havia operadores que ele sabia que eram high performers, mas ele não podia demonstrar o facto de eles serem high performers ou top performers, porque o sistema de medição não permitia identificar estas diferenças. Ok? Agora vou falar mais ou menos de como é que funciona um Measurement System Analysis, como é que funciona esta ferramenta, e vou focar no ponto vou focar no exemplo dos pães com pontos pretos. Vou só fazer modo de apresentação para se ver melhor. Ok, então, como é que isto funciona? Nós temos, o exemplo que eu vou dar agora será repetido por 10, 20 ou 40 unidades, dependendo do projeto. Vai ser repetido 20, 30 ou 40 vezes. Começamos com a mesma unidade. Vamos chamar a este pão o pão master, pronto, o pão 1. Este pão, ou melhor, pão A, para não se confundir aqui com 1, 2 e 3, este pão A, o operador vai ter que medir, vai ter que medir quantos pontos pretos é que nós temos na superfície do pão, como nós falamos no exemplo do nosso exemplo, pronto, do curso. O operador 1 irá medir o número de pontos pretos no topo do pão uma vez. O operador número 2 vai medir o mesmo pão e vai obter um valor, e o operador 3 irá medir o número de pontos pretos desse pão novamente. E nós vamos repetir esta medição, não deve ser seguido, nós devemos criar aqui o conceito de aleatoriedade, mas vamos repetir esta medição 3 vezes. Ora bem, o operador 1 mede o mesmo pão uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O operador 2 mede esse mesmo pão que o operador 1 mediu, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, assim sucessivamente. O que é que nós vamos obter? Que 3 indicadores é que vamos obter após estas análises e após um tratamento estatístico? Vamos obter a exatidão, isto é, será que o nosso valor de pontos pretos, que é o indicador neste caso, bate certo com o valor master? Master não é mais do que o sistema de medição que nós escolhemos como o que representa o valor correto. Podia ser alguém que há vários anos na empresa consegue discernir exatamente da melhor forma, com maior qualidade, o que é e o que é que não é defeito.
Vamos poder também comparar o operador por si mesmo, a repetibilidade, reproducibility. Portanto, se ele mede o mesmo pound em momentos diferentes com o mesmo número de pontos pretos. E podemos também comparar operadores entre si, reprodutibilidade, reproducibility. Compara o número de pontos pretos que o João encontrou versus o que a Ana encontrou, ok? Não se esqueçam que isto é reproduzido 10, 20, 30 vezes. Isto é apenas um exemplo. Outra coisa é que nós podemos ter 3 medidores, podemos ter 4, 5, dependendo também daquelas pessoas que vão trabalhar connosco durante o projeto e idealmente também no dia a dia. Parece que é muito trabalho, e é muito trabalho. Há projetos de Six Sigma que são somente focados no sistema de medição. O Measurement System Analysis pode ser um projeto de Six Sigma em si, mas é a única maneira que a empresa tem, ou melhor, a única maneira que a empresa tem de ter confiança no método que vamos usar. Não se esqueçam que todas as decisões que vamos fazer daqui para a frente vão ser afetadas pelo nosso sistema de medição. E nós não queremos que o trabalho que nós tenhamos daqui para a frente seja lixo por causa de um sistema de medição que é lixo. Como é que nós vamos construir este Measurement System Analysis? Vamos dividi-lo em 4 partes. Planeamento, conduzir, analisar os resultados obtidos e melhorar, se necessário, o nosso sistema de medição. Dentro do planeamento, é como todos os outros tipos de planeamento, vamos te perguntar o que é que necessita de ser medido, quais são as ferramentas a ser usadas, quem é que vai ser parte do estudo, amostras e valores, como vamos conduzir o estudo. Na condução do estudo em si, no ponto 2, vamos agendar, liderar, recolher os dados obtidos. Não se esqueçam que quando estamos a recolher dados, seja que indicador for, não devemos fazer ajustes no processo que os operadores estão a seguir. Ok? Vamos deixar esses findings para o ponto 4, em que melhoramos o sistema de medição. Analisar os resultados, entramos com o Minitab, compilar os dados recolhidos e processar os dados em ferramentas estatísticas dependendo da ferramenta que vamos usar e dependendo do tipo de dados. E finalmente, vamos melhorar o sistema de medição, como é que melhoramos e refazer o Measurement System Analysis se ele falhou. Agora vamos fazer um deep dive em cada uma das 4 fases e vamos também trazer aqui 2 exemplos na fase 3. O que é que necessita ser medido na fase 1? Planear o Measurement System Analysis. O foco principal é o nosso Y do projeto, a métrica que queremos melhorar. Não se esqueçam ou tenham atenção que métricas que sejam retiradas de sistemas informáticos, que também é o normal em serviços, estes devem passar por uma análise de risco para confirmar a validade do mesmo, que é outra maneira para testarmos o nosso sistema de medição. Nós temos que observar e entender como é que este sistema é medido no software que estamos a usar, para termos a certeza se é de confiança. Quais as ferramentas estatísticas que vamos a ser usados? Se os dados forem discretos, devemos usar um Attribute Gauge R&R, por exemplo. Se os dados são contínuos, iremos usar um Gauge R&R Cross. Estes 2 exemplos que eu dei aqui vão ser abordados mais à frente nos slides. Podemos usar estes, podemos usar outras ferramentas estatísticas, outras essas que não estão também no âmbito desta formação. E, finalmente, quem vai ser parte do estudo, preferencialmente os operadores responsáveis pelas medições ou outro sistema que nós achamos relevante medir. Quais as amostras e valores a ser usados? Isto é, temos que também retirar os valores mestres, portanto, este pão que nós retiramos da linha de produção que tem os pontos pretos, temos que passar pela uma validação de um sistema de medição que seja mais exato e preciso. Normalmente este valor obtido por um sistema de medição mais exato e preciso. Sim, exatamente. Uma amostra deve ter sido medida previamente ao teste por um sistema de medição mais exato, ok. E devemos ter uma amostra de mais ou menos 10 unidades. Pronto, isto é um valor que eu considero mínimo. Tudo depende da confiança que vocês têm no vosso sistema de medição. Quantas mais amostras têm,
mais investimento vocês vão ter, mas menor é o risco dos resultados no Measurement System Analysis serem incorretos. Finalmente, como conduzir o estudo? Quando é que o Measurement System Analysis começa? Como é que as unidades assim medidas vão ser atribuídas aos operadores? Não se esqueçam que temos que promover a aleatoriedade e podemos fazer isto pelo Minitab. Ele consegue nos dar uma sequência aleatória das amostras por operador que devem ser medidas. Qual é exatamente o processo de medição que os operadores devem seguir para efetuar a medição e criar a checklist de recolha de dados? Deixa-me só confirmar o tamanho do meio giga. Ok. Conduzir o MSA. Vamos agendar o estudo, começar pela recolha das amostras que vão ser usadas para obter o valor mestre da medição e de seguida para dar continuação na própria medição pelos nossos sistemas de medição. Liderar o estudo, começar o MSA, as observações de variação entre o processo executado e o processo estabelecido. Isto é o que eu estava a falar das melhorias que vocês encontrem, não as alterem, não as incluam neste momento. Não fazer nenhuma alteração do processo, que é como eu já estava agora a dizer. Finalmente, compilar os dados recolhidos, juntar a informação da checklist num só documento, Excel e depois exportá-las para Minitab ou diretamente no Minitab, ou que vos der mais jeito. Finalmente, processar os dados com a ferramenta estatística e interpretar os resultados. O Attribute Gauge RNR e Gauge RNR Cross vão ter os dois exemplos que eu vou falar agora. O Attribute Gauge RNR é para dados binários ou em escalas, e neste caso vamos falar de dados binários. No caso dos pontos pretos seria uma escala, mas eu não tenho exemplos para isso. O Gauge RNR Crossed significa que, primeiro, são para dados contínuos, e o Cross significa que a peça não é destruída no ato de medição. Esta peça pode ser usada repetidamente pelo mesmo operador ou por outros operadores. O Gauge RNR Nested, que é outro tipo de Measurement System Analysis, é usado quando a nossa medição ou a nossa amostra é destruída no processo de medição. Este passo vai ser agora no Minitab. Eu vou parar este vídeo para evitar erros que possam existir.